Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar o que realmente acontece durante o momento da evacuação. Muitas vezes a gente nem pensa nisso, né? Vai ao banheiro, elimina ali as fezes e pronto. Mas esse é um mecanismo muito complexo que depende de várias interações entre inervação e musculatura que vai fazer com que tenha uma evacuação adequada, uma evacuação completa. Problemas em qualquer das fases da evacuação pode levar àqueles quadros de evacuação incompleta, evacuação obstruída, esforço para evacuar, entre outros problemas. Então é muito importante que tenha um mecanismo coordenado para que tenha uma evacuação. Então vamos entender o que realmente acontece. O nosso intestino, ele funciona como uma unidade. O que isso quer dizer? Que os estímulos que vão de uma parte do intestino vão seguindo de forma ordenada até outra parte. Então, o movimento do intestino, por exemplo, do intestino grosso, vai começar do lado direito e vai através de um movimento chamado de movimento de massa. O que isso quer dizer? Que são ondas mais intensas que vão propagando, impulsionando as fezes até chegarem no reto. Esse movimento faz parte daquele movimento de peristaltismo, que seria o quê? A propulsão das fezes, do conteúdo intestinal. Só que esse movimento, ele é um movimento, como eu falei, de alta intensidade. Existem também ondas de menor intensidade que vão acontecer entre essas ondas maiores. Então, o nosso intestino vai funcionar através dessas ondas maiores, mas também pequenas ondas entre elas. Essas ondas têm uma frequência variável. Isso quer dizer o quê? Que para algumas pessoas o intestino vai funcionar mais rápido, para outras pessoas vai ser mais lento. Isso é natural e é por isso que o funcionamento intestinal é aceitável o intestino funcionar, como eu falei, 3 vezes por dia ou até 3 vezes por semana. Nada disso significa uma alteração desde que seja o ritmo daquela pessoa. E tem muito que a gente pode fazer para melhorar também, né, gente? Com alimentação, atividade física, cuidando bem do intestino. Esse movimento, como eu falei, vai começando do lado direito e vai propulsionando as fezes até chegarem ao reto. Quando as fezes chegam no reto, ali vai ter um mecanismo também que vai perceber a presença de fezes para dar vontade de evacuar. Então, quando as fezes chegam no reto, na parte mais baixa, né, chegando ali no canal anal, elas vão tocar na região chamada de linha pectínea. A linha pectínea é muito importante no tratamento de hemorroidas, por exemplo, porque ela divide a sensibilidade. A sensibilidade para cima dela, ou seja, no intestino, ela é uma sensibilidade mais parecida com o intestino. E a sensibilidade para baixo é mais parecida com a sensibilidade da pele. Ou seja, naquela região abaixo a gente sente, por exemplo, quando encosta ali, quando funciona, qualquer toque ali a pessoa vai perceber, enquanto que acima disso, muitas vezes a pessoa nem percebe, tem mais uma sensação de desconforto. Uma vez que as fezes tocam nessa linha pectínea, a gente percebe aquele primeiro desejo de evacuação. Por quê? O ânus ele tem um reflexo de relaxar nesse momento, ou seja, as fezes chegam ali, relaxa um pouco, elas vão tocar nessa linha pectínea, a gente vai perceber se são fezes, se são gases, se são líquidos. Isso nos permite saber qual que é a urgência para evacuar. Por exemplo, se forem gases, a pessoa pode segurar ou soltar ali em qualquer lugar. Se forem fezes, a pessoa em geral vai adiar até chegar no banheiro. Se forem fezes líquidas, muitas vezes a pessoa vai ter mais dificuldade para segurar e pode dar aquela sensação de urgência. E é assim que a gente consegue diferenciar se está com diarreia ou não antes mesmo de evacuar. Só que nesse momento, o que vai acontecer? O ânus vai contrair novamente. Por quê? As fezes vão ficar retidas no reto até a gente poder evacuar. Só que o esfíncter interno ele continua relaxado nesse momento. Ou seja, não dá para ficar adiando indefinidamente a evacuação, porque uma hora o músculo vai entrar em fadiga. Fadiga é quando o nosso músculo cansa, igual quando você vai na academia e força mais do que aguenta, chega uma hora que o músculo o quê? Não consegue mais contrair. Então, se a gente ficar adiando muito, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa vai sentir muita vontade e vai acabar tendo que correr para o banheiro ou ter um escape de fezes, ou o ânus vai contrair e as fezes vão voltar para o reto. Ou seja, se as fezes voltarem para o reto, o que vai acontecer? Vai passar aquela vontade de evacuar e a pessoa pode sentir novamente mais tarde, ou em algumas pessoas vai sentir somente no dia seguinte. Então, como nós vimos, o esfíncter interno ele fica contraído, ele vai ter esse relaxamento naquele momento que as fezes chegam e a gente consegue segurar, adiar a evacuação somente com o esfíncter externo. E isso é muito importante, porque o esfíncter externo ele é fundamental para a continência. Já o esfíncter interno, não. Uma vez que ele relaxa, a gente ainda tem o controle para adiar a evacuação. É claro que sem o esfíncter interno, a pessoa não vai conseguir adiar para sempre. Chega um certo momento que a musculatura entra em fadiga. E é aí que entra um outro músculo, o músculo chamado bulbo retal. O músculo bulbo retal ele forma como se fosse uma alça em torno do reto. Ou seja, a gente tem o reto, ele forma uma alça ali
puxando o reto para frente. Por que isso é importante? Porque na maior parte do tempo, quando a gente está em pé ou quando a gente está sentado ou deitado, ele vai estar contraído, ou seja, dobrando o reto, impedindo a passagem das fezes. E esse mecanismo é muito importante, porque ele vai aliviar a necessidade da contração ali do esfíncter interno e do externo, ou seja, ele mantém as fezes ali dentro do reto, vai impedir aquela incontinência fecal. O bulbo retal, então, ele precisa relaxar para que a gente consiga evacuar. A posição mais adequada para evacuar seria agachado, porque nessa posição o músculo bulbo-retal vai relaxar e o reto vai retificar. Apesar de chamar reto, o reto não é reto, gente, o reto é curvo. Então ele vai retificar quando o músculo bulbo-retal relaxa e isso vai permitir a evacuação. Por isso que aquela postura assentado 90 graus não é a postura adequada para evacuar, aquela postura do vaso sanitário convencional. Então o ideal é a gente colocar aquele apoio para os pés para facilitar a evacuação, exatamente para relaxar esse músculo bulbo-retal. Ok, então nós vimos que tem uma coordenação empurrando as fezes que chegam no reto. E ali tem todo um mecanismo para evacuar. Para poder evacuar, o que é necessário? O relaxamento do bulbo retal, o relaxamento do esfíncter interno e, finalmente, o relaxamento do esfíncter externo que vai permitir a passagem. Mas nós estamos falando aqui o quê? De relaxamento, relaxamento, relaxamento. Mas o que vai empurrar as fezes para saírem? Bem, são aqueles movimentos de massa que eu falei, ou seja, a contração intestinal que vai fazer o quê? Vai empurrar as fezes para saírem. Mas não só isso, a gente precisa também da ajuda de outras musculaturas, principalmente os músculos abdominais. Então, o músculo reto abdominal, o músculo transverso do abdômen, oblíquo, essas musculaturas vão fazer o quê? Vão aumentar a pressão dentro do abdômen, facilitando a eliminação das fezes, ou seja, vão empurrar as fezes. O ideal é que a gente precise usar o mínimo possível dessas musculaturas, porque a própria propulsão do intestino já vai fazer a eliminação. Só que algumas pessoas têm esses movimentos mais fracos, já estão adiando há muito tempo a evacuação, então vão sentindo cada vez menos essa propulsão. Algumas pessoas, de tanto adiar as evacuações, já não sentem mais o desejo evacuatório. Então, essas pessoas vão precisar de manobras, e muitas vezes as manobras vão ser o quê? Contração de musculatura ou até auxílio com as mãos para facilitar a evacuação. Além disso, tem uma outra situação em que pode acontecer de interromper esses movimentos de massa intestinais. Essa situação é a seguinte: muitas vezes nas cirurgias intestinais com anastomose, ou seja, quando tira um pedaço do intestino e faz uma emenda, o movimento de massa ele vem seguindo e chega naquela emenda ele para. E é necessário criar um novo movimento a partir dali. Quanto mais baixo for essa emenda no intestino, ou seja, quanto mais próximo do ânus, maior a chance de a pessoa ter sintomas. E é por isso que as cirurgias do reto muitas vezes vão levar a sintomas que são alterações da evacuação. É muito comum a pessoa ter sequela quando faz uma cirurgia do reto, por exemplo. Como eu falei, todo esse mecanismo ele tem que ser muito bem sincronizado, ou seja, tem que relaxar a musculatura certa e contrair a musculatura certa. Mas pode acontecer de esse mecanismo estar o quê? Dissinérgico, ou seja, ele não está mais coordenado. Então a pessoa faz força para evacuar e o que acontece? O músculo bulbo-retal contrai. Esse quadro é chamado de contração paradoxal do bulbo-retal. Ou seja, a pessoa faz força, na hora que o reto tinha que retificar e facilitar a saída, o que acontece? Contrai e traciona o reto para frente. Aí nesse caso o reto fica angulado e a pessoa não consegue evacuar, tem que fazer muita força para evacuar. Esse mecanismo pode ser voluntário, apesar de inconsciente, ou seja, a pessoa vai ter que treinar para melhorar isso, por isso que o tratamento muitas vezes vai ser com uma fisioterapia. Além disso, existem quadros, por exemplo, a fissura anal e as hemorroidas, que podem causar o quê? Hipertonia do ânus, ou seja, o ânus fica tenso, fica fechado e não relaxa, não permitindo a passagem das fezes. Nesse caso, seria uma hipertonia do esfíncter anal interno. Nesse caso, o esfíncter é que está fechando o ânus e não o bulbo retal. Nessa situação, o tratamento vai ser o quê? O tratamento, lógico, da doença de base, seja hemorroida, seja fissura. Pode ser necessário o uso de pomadas que levem a relaxamento da musculatura e pode ser preciso até o uso do quê? Do botox ou toxina botulínica, que vai bloquear, relaxando aquela musculatura e facilitando a passagem e também facilitando a cicatrização de uma fissura, no caso. Agora, eu falei de coisas que vão o quê? Obstruir, dificultar a evacuação. Mas e aquela pessoa que está tendo o oposto, né? Não está conseguindo segurar as fezes? Existem várias causas para isso, né? Então isso também seria um problema daquelas musculaturas ali ou até da inervação daqueles músculos.
Se a pessoa tem uma lesão, por exemplo, do esfíncter, o músculo não consegue segurar as fezes. Se tem uma lesão do bulbo retal, isso também pode acontecer. Se a pessoa tem uma lesão de nervo, no nervo chamado nervo pudendo, a pessoa pode não conseguir contrair aquelas musculaturas ali. Isso acontece também com lesões de inervações sacrais. Isso é mais comum em mulheres, especialmente após parto, né? Porque pode traumatizar aquela inervação e aí sim levar a uma lesão do nervo que inerva o músculo não consegue contrair. Para esses quadros, a gente precisa primeiro entender o que está causando. Se o defeito está na lesão de músculo, muitas vezes o tratamento é o quê? Reconstruir o músculo, se for possível, porque tem situação que não dá. Se o problema estiver no nervo, existem estimuladores de nervos, né? Tem um estimulador de nervo sacral, tem estimulador de nervo fibular, que vai estimular o nervo e o nervo vai o quê? Começar a disparar e o músculo vai voltar a contrair. É claro, né, gente? Cada tratamento vai depender do problema. Então, o que é o importante? A evacuação é um mecanismo altamente coordenado que precisa ali de uma sincronicidade de toda aquela musculatura, inervação do funcionamento intestinal, e a gente tem que fazer de tudo para preservar esse movimento, porque uma vez que tem um problema, tudo fica mais difícil. Aí a gente tem que fazer um tratamento direcionado para o problema. Um grande abraço, vejo vocês na próxima aula.